Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu vi uma moça falando na rede vizinha, infelizmente eu não lembro o nome dela para dar os créditos, mas eu achei interessante esse tema que ela trouxe à tona. Ela falou de alguns hábitos que ela mudou na vida dela e que fizeram a energia dela se elevar. E eu decidi trazer esse tema para vocês porque eu acho que pode ajudar outras pessoas. Ela falou que ela passou a ficar muito mais seletiva com as coisas que ela assiste. Ela tinha o hábito de assistir filme de terror ou então filmes com uma temática muito densa. E ela percebia o quanto isso fazia a energia dela cair. E eu achei interessante essa postura, né, essa mudança de hábito que ela inseriu na rotina dela, porque de fato, né, gente, tudo aquilo que a gente observa, tudo aquilo para o que a gente dá atenção, põe foco, aquilo tende a crescer na nossa vida. Porque para o nosso cérebro, quando a gente está olhando alguma coisa, por exemplo, a gente está assistindo um filme, aquela história acaba ficando no nosso inconsciente e mobilizando também questões não trabalhadas que a gente tem na gente. É por isso que a gente tem catarses, né? Quando a gente assiste a um filme muito intenso, a gente chora, a gente ri, porque muitas vezes a gente se projeta ali naquela personagem, no protagonista do filme e começa a viver aquelas dores, aquelas tristezas, como se ela estivesse acontecendo na nossa vida. Para o nosso cérebro não tem diferença se é real ou não. Então se a gente está lá olhando, dando poder, dando atenção, é como se aquilo estivesse acontecendo na nossa vida naquele momento. Por isso que a gente fica numa situação de imersão. E aí a gente começa a liberar hormônios, né, como se aquilo realmente fosse real. E essa moça, ela disse que depois que ela tirou esses filmes de temáticas mais densas da vida dela, temáticas muito dramáticas, coisas que faziam muito mal para ela percebeu uma elevação na vibração energética. E de fato, eu também tenho testado isso na minha vida. Às vezes eu assisti alguns filmes de suspense, né, que tinham uma temática às vezes um pouco mais densa, porque eu gosto de entender sobre comportamento humano, de estudar sobre comportamento humano, mas eu percebia que depois do filme, por mais que eu tentasse não ficar apegada, não me identificar com aquilo, era muito difícil. Eu percebia que eu ficava muito mal, ou ficava muito ansiosa, ou com mais medo, ou um pouco mais tensa. Porque na verdade para o nosso cérebro tanto faz se aquilo está acontecendo de fato ou não. Quando a gente está ali olhando, né, dando atenção para aquilo, a chance daquela vibração se manifestar direta ou indiretamente na nossa vida é muito grande. Então quando a gente para de olhar esse tipo de coisa, essas situações mais pesadas, mais densas, a tendência é que a nossa vibração também fique mais leve, mais serena. Então a gente pode optar, por exemplo, ao invés de assistir a um filme com uma temática mais densa, assistir a um filme romântico, um filme de comédia, algo mais leve, mais sereno, mais divertido, mais engraçado, né? Ou assistir a vídeos engraçados ou a vlogs de pessoas viajando para lugares agradáveis, por exemplo. Tudo isso acaba sendo mais inspirador e traz mais leveza para a nossa vida. É aquilo que eu sempre falo para vocês que Jesus nos ensinou, é a prática do orai e vigiai, que é trazer consciência para o momento presente. Então, sempre que a gente vai fazer algo, é importante a gente se perguntar se aquilo está trazendo uma energia boa para a nossa vida ou não. E para a gente perceber isso, muitas vezes a gente tem que parar, silenciar, sair do automático, observar, será que eu realmente preciso fazer isso? Por que eu estou dando atenção para esse tipo de coisa? Se eu sei que aquilo que eu foco cresce na minha vida, por que eu vou escolher voluntariamente focar numa coisa tão densa, numa coisa que tem uma vibração tão pesada? O que eu estou trazendo para a minha vida, para a minha alma? O que eu estou plantando na minha alma, né, quando eu estou dando atenção para esse tipo de coisa? A outra mudança de hábito que essa moça falou nesse vídeo que ela teve foi parar de ficar endossando fofoca ou lendo coisas sobre fofoca, sobre julgamento. E eu achei essa postura muito interessante porque muitas vezes na nossa vida cotidiana, às vezes a gente faz fofoca com amigos até para ter assunto, sabe? Às vezes a gente tá meio sem assunto, sem ter o que falar, aí automaticamente você pega e faz uma fofoca de alguém, você fala de uma notícia que você leu,
que o fulano ou o cicrano fez não sei o que lá, aí você começa a falar meio que por falar. Aí quando você se dá conta, tá você e seu amigo ou um grupo de amigos falando mal de uma pessoa sem necessidade, meio que por hobby. Sabe aquela coisa, aquele comportamento que tá no automático, que a gente faz por hábito, sem pensar, sem refletir? Quando a gente se dá conta, às vezes tá todo mundo ali num grupinho falando mal de uma pessoa aleatória, sem saber detalhes da vida da pessoa, a gente tá lá julgando a pessoa, criticando. E aí muitas vezes, depois de uns dias, a gente acaba atraindo para nossa vida uma situação em que a gente também é julgado e a gente não gosta, a gente se sente mal, se sente invadido e a gente não entende o porquê aquilo está acontecendo. É porque quando a gente faz isso, de se conectar com essa vibração mais densa da fofoca, e aí eu vou relembrar aquela frase do Cristo que ele dizia que não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem, né? Então, as palavras têm poder, têm energia. E mesmo que você esteja falando de uma pessoa aleatória que você nem conhece, quando essa palavra está saindo da sua boca, você está endossando formas, pensamento, que se aquela pessoa estiver receptiva, ela vai receber aquela energia. E aí você acaba criando um karma, pelo fato de você não estar consciente ao falar. Tem um provérbio indiano que eu gosto bastante, que diz algo assim, que se as suas palavras não forem melhor do que o seu silêncio, então é melhor se calar. O provérbio ele é extremamente simples, mas extremamente sábio, né, gente? Porque as palavras têm muito poder, elas carregam uma energia, e dependendo daquilo que a gente fala, da energia que a gente coloca naquela palavra, se a gente é maledicente, se a gente passa adiante uma informação que a gente não tem certeza, uma informação de crítica, de julgamento, inevitavelmente aquilo vai voltar para nós, porque é exatamente esse tipo de energia que a gente está endossando, é isso que a gente está plantando. Então, quando a gente faz fofoca sobre outras pessoas, ou quando a gente alimenta esse comportamento em alguém, ou quando a gente fica buscando, né, a gente fica pesquisando, ai, o que será que o fulano fez? Olha só, se viu que o fulano separou de não sei quem, nossa, mas não deveria ter feito isso, porque afinal, eu acho que ele nunca gostou dela. Ah, porque o fulano, a gente tá lá opinando sobre a vida de outra pessoa que a gente nem conhece. Parece uma coisa boba, mas não é, gente. Olha o tipo de energia que a gente traz para a nossa vida quando a gente tem essa postura de ficar interferindo na vivência de outras pessoas, de ficar julgando, de ficar opinando, sendo que a nossa opinião não foi solicitada. E a gente fica endossando esse tipo de comportamento, daí inevitavelmente a gente acaba atraindo esse tipo de situação para a nossa vida também. Situações que outras pessoas nos criticam, nos julgam. Entende? Então eu não tô assim sugerindo que ninguém seja santo, mas assim, se você quer elevar a sua vibração, se você quer atrair coisas melhores para a sua vida, se você quer deixar a sua vida mais leve, mais serena, mais tranquila, mais amorosa, essa prática do orai e vigiai, de ficar atento em relação ao que você dá atenção, ao que você dá poder, é super importante para você tomar consciência em relação ao que você está plantando em termos energéticos na sua vida diária. Porque quando você está falando da vida de alguém, divulgando uma informação que às vezes você nem sabe se é verdadeira ou não, e mesmo se for verdadeira, vai contribuir para a vida de alguém você divulgar aquilo? Quantas vezes uma informação errada que às vezes a gente divulga, às vezes a gente nem sabe, mas aquilo machuca a outra pessoa num tanto, faz tão mal para a vida daquela pessoa, e aquela pessoa manda um lixo energético na sua direção, e às vezes você está lá doente, passando mal, e você nem sabe por quê. Mas tem a ver com uma energia densa que alguém mandou para você, porque você falou dessa pessoa. Entende? Então você plantou aquilo, às vezes você recebe aquele lixo energético e você nem sabe de onde veio, mas foi você mesmo que plantou em algum momento da sua vida, quando você julgou alguém, quando você disseminou uma fofoca, uma difamação, entende? Então aquilo acabou voltando para a sua vida, às vezes não na mesma hora, mas voltou em algum momento. Aquela energia densa que muitas vezes te prejudicou, porque você plantou isso no passado quando falou mal de alguém. E eu sei, gente, às vezes a gente faz isso por hobby, por hábito. Ah, vou falar do fulano lá, porque afinal o fulano nem me conhece, ele não tá nem vendo que eu tô falando dele.
Ah, vou falar, né? Não tem outro assunto. A minha amiga também gosta de falar disso, então vamos falar mal lá do fulano, do ciclano, porque quando a gente fala mal de alguém, a gente se conecta com as nossas sombras, né? Então eu sinto uma cumplicidade com a minha amiga, com o meu amigo, quando eu tô falando mal de alguém em comum. Só que o que eu não percebo na minha inconsciência quando eu faço isso é aquilo que eu tô plantando para minha vida. Porque aquilo que eu emano em termos energéticos na direção de outra pessoa é minha responsabilidade, é o meu karma. Né? Então, se eu estou plantando, evidentemente que em algum momento eu vou colher aquilo e aquilo também vai se manifestar na minha vida. Porque se eu estou fofocando, se eu estou julgando, se eu estou criticando, é esse tipo de energia que eu vou atrair para a minha vida. Porque aquilo que a gente foca cresce, é inevitável. Outro comportamento que ela mencionou foi a questão da comparação. De evitar a comparação, porque sempre que a gente está se comparando com alguém, né, isso aí já são palavras minhas, sempre que a gente está se comparando com alguém, a gente está iludido, inevitavelmente. Então muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente se sente superior ou inferior a essa pessoa. Em ambos os casos a gente está errado. Como falava o Osho, a comparação ela vem do ego. E o que é o ego senão uma ilusão, né? A gente só pode se conhecer verdadeiramente quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente medita, olha para dentro e quando a gente aprende a olhar para a nossa vida a partir dos olhos da fonte e não dos olhos do ego. Quando a gente está identificado com o ego, que é o nosso falso eu, e a gente está se comparando com um amigo, com um vizinho, com um parente ou com alguém da televisão, em todos esses casos a gente está equivocado, porque a gente está se enxergando com olhos sociais, com olhos externos, ou seja, a gente está identificado com aquilo que é ilusório em nós, que é o ego. Por isso que para a gente se conhecer, a gente tem que sair da comparação, que é essa ilusão do ego, tem que silenciar o ego, deixar ele bem quietinho, através do autoconhecimento, da meditação, das terapias, e olhar para dentro. Porque enquanto a gente está olhando para fora, a gente está se iludindo. Então, se eu me comparo com outra pessoa para me conhecer, eu estou me comparando com uma ilusão. Porque essa pessoa é única, ela tem uma história de vida única. Para quem é espiritualista como eu acredito que a maioria das pessoas que me acompanha aqui é espiritualista, né? E você tem essa visão da reencarnação, você sabe que essa pessoa, por ser única, ela também tem um projeto reencarnatório que é único. Ela está vivendo uma história totalmente diferente da sua, por conta de escolhas que ela fez em outras existências. Então hoje ela está colhendo outras coisas, está vivendo uma outra história, que faz parte do projeto reencarnatório dessa pessoa específica, faz parte do nível de consciência que ela se encontra, das provas e expiações que ela precisa passar para evoluir, para depurar o próprio espírito, entende? Então cada pessoa tem uma história única. E sempre que a gente se compara, portanto, a gente está se comparando com uma ilusão, porque a gente está olhando para fora e não para dentro. A gente só pode descobrir quem a gente realmente é quando a gente busca o pertencimento interno, quando a gente se conecta com a centelha divina, com a fonte criadora, quando a gente para de se enxergar com olhos externos, quando a gente se enxerga a partir da perspectiva da fonte, entende? Aí sim a gente pode saber quem a gente é. Enquanto a gente está se comparando, a gente está vibrando na frequência do ego, que é competitivo, que disputa poder o tempo todo, que tem ilusão de superioridade ou inferioridade. Então sempre quando a gente se acha superior ou inferior, a gente está equivocado, porque a gente não está vivendo a nossa própria vida, não está vivendo a nossa história, não está expressando os nossos potenciais na excelência. Então uma coisa é a gente olhar para fora para a gente se inspirar, isso é bacana, porque a gente está abençoando as outras pessoas. Quando a gente olha para fora e abençoa o outro porque ele está prosperando, porque ele está atingindo coisas que a gente gostaria de atingir, aí é bacana, nossa energia se eleva, porque a gente está focando na luz. Mas se a gente começa a ter essa ilusão de inferioridade, eu me sinto inferior ao fulano,
e o fulano tá prosperando e eu não, o fulano tá conquistando coisas que eu não conquistei. Então, se eu tô lá me comparando e me sentindo inferior, que tipo de vibração eu tô ativando na minha vida? Eu tô ativando uma vibração de escassez, de falta. Entende? Por isso que toda vez que eu me comparo e me sinto inferior, eu estou iludido. Então, o que eu preciso fazer para me conhecer? Silenciar a frequência do ego, que é uma frequência que vem com a identificação com aquilo que vem de fora, né? Que é o falso eu. Preciso silenciar isso, parar tudo, olhar para dentro e me conectar com o meu eu real, porque aí sim eu saberei quem eu sou através do autoconhecimento, eu vou deixar a energia da fonte passar através de mim, e aí eu vou sair dessa energia de disputa de poder, que é uma energia que vem do ego. Então, quando a gente para de se comparar e a gente aprende a olhar para dentro, a nossa vibração se eleva. E eu sei, gente, é muito difícil. É um treino diário e constante. Mas de tanto a gente fazer, de tanto a gente praticar, trazendo consciência para o momento presente, praticando o orar e vigiar, essa prática, né, de parar de se comparar, parar de fofocar, parar de falar mal dos outros, parar de assistir coisas densas, essas práticas vão ficando cada vez mais fáceis. Porque na medida que a gente vai elevando a nossa consciência, a nossa vibração, naturalmente esses comportamentos começam a se manifestar. Então, às vezes no começo a gente tem que forçar um pouquinho a barra até conseguir tornar esses comportamentos alguns hábitos diários, né? Torná-los como parte do nosso cotidiano. Mas depois, com o tempo, a nossa vibração vai ficando tão elevada que essas práticas vão ficando naturais, a gente nem precisa mais forçar a barra. Naturalmente a gente não tem mais vontade de falar mal de ninguém, é um processo natural, um processo interno, né? Ele vem de dentro para fora. Naturalmente a gente nem sente mais afinidade com ficar vendo coisa densa, a gente não tem mais prazer naquilo, porque a energia mudou, a vibração mudou. Então, às vezes no começo precisa fazer um pouquinho mais de esforço até que essa mudança de hábito se torne algo natural. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Lembro a todos que gostam do meu trabalho, que querem ficar mais próximos de mim, eu tenho meu clube de assinaturas, nós estamos em abril de 2024, então já tem no clube mais de 89 vídeos inéditos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, relacionamento, astrologia, lei da atração, arcturianos, tem de tudo um pouco para quem curte o meu trabalho. Então lá é um espaço privado que me permite abordar temas mais profundamente, coisas que eu não falo aqui no canal. Lá eu consigo me abrir mais, contar coisas pessoais, porque quem tá ali é quem realmente gosta do meu trabalho, é quem realmente quer ter acesso a esse material inédito, a esse material exclusivo. Então, se você gosta do meu trabalho, se você sente afinidade com a minha energia, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. O link de inscrição está aqui embaixo, na descrição do vídeo, é só você clicar, escolher o seu plano. Tem plano mensal, semestral, anual. O plano mensal é só R$19,90 por mês, é um preço praticamente simbólico para você ter acesso a um conteúdo muito bacana sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Além disso, quem assina o clube também tem direito a ter acesso aos vídeos que vêm ao ar aqui no YouTube na terça-feira. Quem acessa o clube tem acesso a esses vídeos mais cedo, logo no sábado de manhã. Vocês podem ter acesso ao vídeo do YouTube, né? Além do vídeo exclusivo de toda semana, vocês também têm acesso antecipado ao vídeo que vem ao ar para o YouTube. Além disso, eu fiz uma coletânea dos melhores vídeos que eu já postei nas redes sociais e coloquei lá no clube também. Lá vocês encontram vídeos do Bom Dia Bebê de 2021, que foi um programa que eu fiz no meu Instagram todos os dias, 6 horas da manhã. Eu falava sobre temas específicos e alguns desses vídeos também estão no meu clube de assinatura. Então tem um material muito rico para quem gosta do meu trabalho, ter o melhor do meu trabalho reunido num único espaço. Lá também vocês podem interagir entre vocês, em comunidades, podem dar sugestões de temas. Então é um espaço muito gostoso, né, que a gente conversa mais profundamente, mais intimamente
Se você sentir no seu coração que você deve participar, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição. A seguir eu coloquei alguns trechos dos vídeos do clube para você sentir a vibração, sentir se é para você, e se for o caso, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu estou em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. E aí, essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho, e a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.